introdução, eu vou falar para vocês porque todos nós precisamos ouvir esse tema, não é? E aí eu deduzi o seguinte: eu vou falar porque quem mais mora longe aqui sou eu. Então, hoje, é verdade. Mas vamos ver algumas questões agora práticas sobre meninos e meninas. Tentei resumir aqui, agradeço à igreja, ao pastor Carlos por esse momento. E eu queria falar nesse exato momento agora. Ô pastor Glauber, dá para a gente colocar? E aí você vai mudando por aí? Muito obrigado, porque eu estava com dificuldade de concentrar aqui e... Obrigado. Deixa eu passar alguns livros para você. Me entrega aqui, meu filho, por favor. Monteiro Lobato dizia: quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Mas a quantidade de livros é tão grande que a gente não sabe nem como escolher. Então a gente precisa de algumas indicações. William Smith, ele colocou esse livro aqui sobre converse com seus filhos. Conversar. E aqui fala sobre educando na linguagem da graça. O prefácio é de Paul David Tripp, que eu amo o texto de Paul David Tripp. Então, sobre conversas. Seus filhos deverão ter contato com cerca de 3.000 mentiras por dia. Música, visualização, internet, proposta. Você entra no YouTube, vem tantas propostas para você, cerca de 3.000 mentiras por dia uma pessoa é capaz de absorver. As meninas, já mocinhas aí, 17, 16 anos em diante, de 13 a 18 anos na verdade, mentiras em que as garotas acreditam e a verdade que as liberta. Livro muito bom e prático. Aqui também está sobre os homens, mentira em que os homens acreditam e a verdade que os liberta. Pastor, fica aqui que você já me ajuda e senta só de uma vez. Tá bom, pastor? Lu Priolo já está com o Senhor, mas deixou um legado para a gente. O caminho para o filho andar. Estudamos sobre o andar de Jacó hoje pela manhã, não é? Como usar as escrituras no treinamento. E é isso mesmo, filho, vem cá, vamos treinar você para tal atividade. Aqui, o caminho para os filhos andar. Você vai encontrar com seu filho no céu. Aqui está se preocupando tanto com, eu quero que se forme na melhor universidade, faça isso, faça aquilo outro. Ele está tentando um sistema de educação do mundo mesmo para os nossos filhos. Mas será que eles estão sendo meninos educados de caráter, de bondade, de atenção? E para a eternidade? Gosto muito de Douglas Wilson. Filhos, educando daqui para a eternidade. Sabedoria digital para a minha vida. Algo que a gente precisa olhar, porque senão nós vamos perder tempo. Estima-se que uma pessoa vai perder 7 anos da sua vida olhando para telas. 7 anos. Perder. O verbo não é outro. Você vai perder. Agora você vê mesmo quanto tempo você passa na internet e não aproveita nada. Fica só ali, ali, ali. Então, 7 anos perdidos. Mães fazem toda a diferença. Cristãos e suas mães. Aqui tem histórias de mães, de rapazes, de meninos e moças que marcaram a vida e fizeram mudanças. Vale a pena a leitura. Conhece a história de Sansão? Sansão começou como um super-herói, terminou como um super palhaço nas mãos dos filisteus. Que coisa. Tragam Sansão para a gente se divertir com ele. E aí Sansão, que tinha tanto, não fez tanto como poderia ter feito. Mas Emílio Garófalo, ele escreveu Sansão e o amor invencível. Como Deus usou aquele tempo, aquele momento, para realmente mostrar a sua glória. Estão treinando seus filhos para o casamento? Estão seus filhos treinando seus filhos e filhas para saberem namorar? Um dos nossos cursos no Pequenos Passos é ensinando seus filhos a namorarem certo. Porque é errado, eles já sabem. Então nós vamos trazer esse curso também. E aqui diz, quando pecadores dizem sim. Todo rapaz, toda moça deveria ler este livro. Melhor livro em português que eu vi, e olha que nós temos tantos livros bons, quando pecadores dizem sim, como deve ser o preparo para o casamento. Paul David Tripp escreveu sobre Você Acredita? E aqui tem doutrinas históricas para mudar a sua vida cotidiana. Você poderá fazer desse livro aqui um momento devocional com seus filhos, 20 minutos, 25 minutos, vocês conversam sobre o assunto e vão entrando nesse assunto e vocês vão ver que diferença vai fazer. Obrigado, pastor Carlos, muito obrigado mesmo.
Meninos e meninas no Japão, mas os meninos estão ficando muito enfraquecidos. Eu tenho visto, na geração dos meninos que está vindo aí, uma tristeza. Os meninos estão ficando 3 coisas. 8 anos, 9 anos, 12 anos, 14 anos, 15 anos. 3 coisas que os meninos estão ficando. Os meninos estão ficando moles demais. Moles demais. Vamos fazer isso? Não, não quero, não estou com vontade. Ó, vamos ajudar aqui a arrumar a mesa. Eu não sei como faz. Moles demais. Segundo lugar, os meninos estão ficando frouxos demais. Não tem raça, não tem coragem. Se vir uma barata, sai correndo. Eu quero dizer para vocês, meninos do Japão, que nós não temos medo de barata, nós comemos a barata. Meninos estão ficando moles demais, frouxos demais. Meninos estão ficando sem iniciativas. Agora, se o menino com 8 anos, 10 anos, 11 anos é assim, imagine quando ele for namorar sua filha. Aí sua filha vai namorar com um rapaz mole demais, frouxo demais, sem iniciativa demais. Aí vai casar com a sua filha. Tá vendo só, gente? Aí você vai ver o que é realmente tristeza. Precisamos de meninos com segurança na sua masculinidade e na sua virilidade. Eu não sou a favor do macho. O macho, ele é preguiçoso, mentiroso, folgado. O macho é isso. Não há vantagem em ser macho. Até meu cachorro é macho. A certeza e a segurança está em ser homem. E homem de Deus. E meninos precisam aprender a ser homens. Vamos abrir a palavra de Deus? Pode colocar o texto que estava ali que a gente viu, que é o texto do livro de Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 2. Eu não sei se o rapaz tinha pedido a referência, não sei se era para colocar aqui. Na transmissão. Ah, tá bom, obrigado, pastor. Segundo o primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 2. A gente sempre imagina e vê Davi nas leituras bíblicas como herói, como aquele batalhador, como aquele guerreiro, como rei. Mas a gente não tem ideia, a gente não imaginou Davi velho, Davi envelhecido, Davi enfraquecido. A Bíblia conta que Davi morria de frio na sua idade já idosa. Capítulo 2, versículo 2 diz: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. E essa frase que nunca mais saia da sua cabeça: coragem, pois, e ser homem. Coragem, pois, e ser homem. Porque os meninos estão ficando muito moles, covardes. Muitos deles estão ficando moleques para a vida toda. Muitos deles estão ficando adolescentes para a vida toda. E isso tem realmente causado um caos nacional. Vamos ver alguns livros que estão aqui à disposição no mercado. Mercado Nacional Brasileiro, por exemplo. Vejam os títulos. Vejam como estão trazendo as meninas para uma posição que não deve ser delas. E veja como estão tirando os meninos de cena. A Grande Lisa e o Pequeno Gigante. Em bom tempo, criei 2 filhas, hoje 2 moças, uma já casada. Nunca criei minhas filhas para serem dependentes de homens. Criamos nossas filhas, Priscila e eu, para que elas fossem dependentes de Deus. E para que elas soubessem viver a vida de uma moça, de uma mulher que teme ao Senhor. Mas aqui tem uma ideia agora muito forte no feminismo, que é o empoderamento feminino. E tem começado cedo. Empoderar as meninas. Eu diria que não é empoderamento das meninas nessa forma e dessa forma, não, porque vai ser um emparedamento das meninas. Elas vão quebrar a cara lá na frente. Ninguém vai querer casar com uma mulher chata. Meninas, deixem de ser chatas. Sejam bondosas. Senão vocês vão casar com o pior homem do mundo e eu vou achar é bom. Olha só. A Grande Lisa e o Pequeno Gigante. A menina que queria correr infinitos. A menina sem medo de nada. Os títulos sempre para trazer a menina para uma raça, para uma garra. Que Deus já colocou essa garra e essa raça na mulher. Mas como eles querem desvirtuar pela palavra de Deus, eles vão colocar qualquer outra coisa. Aí vem agora a parte dos meninos. Vamos ver?
Aí está lá, ensinando a educação consciente e brincando. Eles chamam de educação consciente e brincando, o que essa capa já está dizendo muito. É realmente pelos padrões do mundo, pelos padrões de você se acomodar a este mundo. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz exatamente o contrário, para que nós não nos conformemos com este mundo, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Agora vejam o livro para o menino. Lolo queria ser fofinho. Olhe só o livro para Lolo. Um menino já com o nome de Lolo, meus queridos. É Lelo? Eu queria ver se vocês estavam prestando atenção. Lelo. Mas também Lelo, né, rapaz? Lelo queria ser fofinho. Lá na frente, de novo, a corajosa Nina e seu fabuloso segundo nariz. Não sei que livro é esse. Também vocês têm sido invadidos pela cultura K-pop. Na cultura K-pop, eu não sei qual é o correlato aqui no Japão, mas essa onda coreana tem feito muito mal para os meninos. Vi uma vez uma foto de um menino com uma coisa de gatinho, vestido de gatinho, umas orelhinhas de gatinho. E a cultura agora é, que fofo, ai que fofo. Então Lelo queria ser fofinho. Olha o que está aqui atrás na contracapa do livro de Lelo. Todo mundo já sentiu saudade um dia. E saudade de ser fofinho. Você já sentiu saudade de ser fofinho, irmão? Que bom que não. Mas você já foi fofinho um dia? Não, foi. Vou perguntar para sua mãe. Não, já foi fofinho um dia. Você foi. É porque ele é paraibano e quer dar uma de fortão. Mas foi fofinho, sim. Eu também já fui fofinho. Calma. Não, você. Vou perguntar para sua mãe. Me dê o telefone dela. Dona Vaneide. Como é o nome da criatura? Júnior. Ó, alguém desse tamanho chamado de Júnior, meu irmão? É fofinho. Vamos voltar aqui. Todo mundo já sentiu saudades um dia. E saudade de ser fofinho. Você já sentiu? Se você já quis voltar a ser criança, ou mesmo voltar a ser um bebezinho fofinho, vai gostar de conhecer Lelo e entender o que ele sente. Meus irmãos, já fomos fofinhos, mas esse tempo passou. Se você está com saudade de ser fofinho, você está com baixa virilidade, está com baixa masculinidade, mas é isso que o mundo está tentando fazer com os meninos. Adolescentes fofinhos, homens fofinhos, que combinam com molinhos. Está aqui Salim, Salim. Salim, o batalhador a vida toda. Salim enriqueceu, viveu com dignidade. E depois Salim morreu, cumpriu sua vida. Fez da sua vida aí uma batalha e foi vencendo os gigantes. Salim tinha um neto, preguiçoso e folgado. O neto de Salim desejava muito duas coisas: a morte de Salim e a fortuna de Salim. O que aconteceu? Testamento do vovô Salim. Meu querido neto, não é muito, mas o que deixo para você é suficiente para você comer o resto da vida. E quando ele abriu, o que é que ele encontrou lá? Pronto. Quem não quer trabalhar, meus irmãos? Quem quer viver à custa dos outros? Então, isso é errado, isso é pecado. Se o seu filho é folgado, ele é folgado e vai ser folgado mais ainda. Você não é caixa econômica dele, você não é o babazão dele, você é o pai e a mãe dele. Mas se o seu filho é folgado, se o seu filho quer receber tudo de mãos beijadas, como diz, você falhou. Falhou como pai, falhou como mãe. E o que está acontecendo nessa geração de meninos? As crises dos meninos. Quando eu vi essa foto, eu realmente disse, meu Deus, é isso que está acontecendo com muitos meninos. Ou seja, os rapazes de hoje estão em uma situação pior do que há 40 anos atrás. E não faz tempo, 40 anos atrás, e nessa mudança, principalmente do milênio para cá, e já estão se passando quase 25 anos,
os meninos estão numa situação pior. Vamos ver mais de perto como há falências na masculinidade, como há falências na virilidade. Em bom tempo, tem uma palestra com a minha pessoa na conferência da editora Fiel. Se vocês quiserem ver um estudo mais detalhado sobre esse assunto, então vocês vão colocar lá, anotem aí, Jader Borges, Conferência Fiel. E ali tanto tem a minha parte com relação aos meninos, como também com relação às meninas, tá bom? E ali você vai ter um estudo mais ampliado quanto a isso. A grande realidade é que meninos, rapazes, no caso agora, cometem suicídio 5 vezes mais do que as moças na mesma idade. Quando o rapaz fale, na alma masculina dele, ele realmente tem uma tristeza tão profunda que ele diz, eu não consigo, porque Deus o fez para ser um homem que vai à frente, adiante. Mas quando ele falir ali, um caminho pode ser o suicídio, mas a realidade é essa, cometem 5 vezes mais suicídio do que as moças na mesma idade. Meninos sentem-se mais solitários e têm menos amigos que as meninas. Está faltando um amigo para os nossos filhos, para os nossos meninos. Na igreja também, aquele amigo mais chegado que um irmão, como a Bíblia diz. Meninos têm 50% menos chances de adquirir proficiência em leitura, matemática e ciências. Porque ele trava, porque ele não consegue ir muito mais adiante. E os homens respondem por 75% das chamadas mortes por desespero. Você não leu errado. Mortes por desespero. 75% dos casos de morte por desespero causadas por alcoolismo, overdose e suicídio. Os garotos estão desprovidos de um roteiro social legítimo e viável que sirva como um fio condutor. Está faltando orientação, está faltando com que os homens invistam na vida dos meninos para que eles sejam homens, futuros homens, para que possam aprender como é viver a vida, para que eles possam seguir então em frente em suas jornadas. Eu gosto muito da palavra em frente no sentido de direção, mas se a gente juntar as duas palavras, dá o som de enfrentamento. Em frente, meu filho, em frente à vida. Como Davi disse para Salomão, coragem, menino, e seja homem, sabendo quais papéis desempenhar e como se saírem bem. Meninas que me escutam nesta tarde, vocês têm papéis e funções dados por Deus, que se forem mudados, modificados, alterados, vocês conhecerão o que é tragédia na vida de vocês. Rapazes, vocês também têm papéis e funções que Deus lhes deu como homens. Se vocês inverterem isso, se vocês não corresponderem a isso, vocês compreenderão na carne o que é tragédia. Os rapazes estão perdendo vagas para cursos nas universidades para as moças. Sabe por quê? Por inibição ou fracasso na concorrência. É tanta carga sobre os meninos. Criaram um termo chamado de masculinidade tóxica. E os meninos estão ficando inibidos quanto a isso. Eles não estão tendo coragem, eles estão ficando inibidos para de fato enfrentarem uma concorrência justa e leal. Mais e mais vagas de emprego no mercado, pelo menos no Ocidente também muito forte, estão sendo preenchidas por jovens profissionais do sexo feminino. Os rapazes estão indo para a bebida, para as drogas, ficando por aí, causando tumultos. A crise dos garotos é um fator multifatorial e complexo, mas que como Igreja de Cristo nós precisamos parar, pensar, orar e começar a agir pelo que a palavra de Deus diz, como é criar um menino, criar um homem. Se não for enfrentado então esse momento de crise com abertura e compaixão, pode ser muito destrutivo para a sociedade. Homens frouxos, homens sem iniciativa, a própria sociedade sentirá e muito. Sabe, teremos dificuldades em montar exércitos já doravante, porque os rapazes não conseguirão enfrentar as crises. Quando estourou a guerra na Ucrânia, muitos rapazinhos quiseram correr da Ucrânia, porque não sabiam como agir e defender.
Então, saibam disso, meninos não se viram sozinhos. Ali diz, as meninas sim têm tal predisposição natural. Aprende e logo pratica, aprende e faz, mas o menino precisa de tempo para que ele reflita como é que faz. A menina vai estudar fora e logo ela vai se virar sozinha. O menino vai para a escola com roupa amarrotada, vai passar o ano inteiro comendo miojo, porque meninos não se viram sozinhos. Graças a Deus que aqui no Japão os meninos aprendem coisas, como chamam, questões de casa, e eu acho isso muito bom. Mas tem meninos no Ocidente que não sabem fazer nada. Ou seja, meninos precisam muito de um referencial masculino para aprenderem a ser homens. Senhores, homens dessa igreja, que tal um dia saírem vocês com os meninos para uma caminhada, para um acampamento de final de semana em que todos vão fazer de tudo, mas que vocês tenham estudos, focando também nesses meninos, para que eles aprendam com vocês como é que um homem de Deus, um homem de oração, um homem de ação faz e é. Há uma forte e intermitente campanha pelo enfraquecimento da masculinidade e pelo comando das ideologias, fazendo enfermar a garra e a raça dos meninos. Meninos estão adoecendo cedo demais, contraindo enfermidades por falta de atividades, cedo demais. Então essas ideologias querem o homem dominado, o homem mole, o homem frouxo. Na época da Copa do Mundo, se decepcionaram com o nosso craque maior, que é Neymar. Não tem outro melhor do que Neymar no Brasil, gente. O Brasil acabou de futebol. Mas jamais eu gostaria de ver um menino riscando o nome de Neymar e colocando Marta. Admirem Marta. É uma boa jogadora, mas ela jamais substituirá para um menino um referencial de jogador de futebol. Vocês estão me entendendo quanto a isso? Na Copa de 1970 eu tinha 8 anos. E eu sou canhoto, totalmente canhoto. E havia um canhoto no time do Brasil, chamado Rivelino. Rivelino é meu ídolo maior. Se eu tivesse um menino, como é que ia ser o nome dele? Foi difícil minha esposa não concordar com o nome de Rivelina que eu queria dar para minha filha. De tão fã que eu sou do Rivelino. E fui trabalhar com jogadores de futebol até um dia em que eu conheci quem? Vocês não imaginam como foi a alegria para mim? Naquele tempo não tinha camisa do Brasil, não tinha assim nada para vender. Eu me lembro que eu peguei uma camisa normal, e pintei com a caneta Bic, marquei o número 11. Eu era Rivelino. E quando eu encontrei com ele, disse, Rivelino, prazer em conhecer o segundo Rivelino. Ele não entendeu, foi nada. Porque eu sou Rivelino. Você é a minha cópia, porque de tanto que eu fui seu fã, como você era um bom jogador e tudo, como eu sou fã do Rivelino. Já estive com Pelé, já estive com outras situações, mas meu herói máximo é Rivelino. Jamais eu faria isso de substituir num referencial de jogador, de garra, de capacidade, de habilidade por qualquer outro. Precisamos de referenciais. Já ouviram falar de David Cunliffe? David Cunliffe é o nome dessa criatura. Líder do Partido Trabalhista da Nova Zelândia. Olha o que David Cunliffe disse. Desculpe-me por ser homem. No dia em que um homem precisar pedir desculpas, ele é um fracassado. Mulheres, nós precisamos de homens. Vocês precisam de homens. Nós homens precisamos de mulheres. Nós precisamos do homem e da mulher, conscientes dos seus papéis e funções, para que haja sociedade, para que haja harmonia na igreja, para que haja paz no lar, paz numa nação. Mas o inimigo que quer roubar as sementes, colocar pressão, espinhos, que quer realmente ver lares infelizes, vem com cada ideia, com cada questão. Já ouviram falar de David Stigall? Esse homem é autor de best-sellers. Vamos ver o currículo de Daniel Stigall. Coloca para a gente aí, por favor. Psiquiatra clínico, graduado em Harvard. Oh, a gente faz muito isso, né? Vem logo esse rótulo. Ele é co-diretor de Centros de Pesquisas na Universidade da Califórnia. Ele é autor de best-sellers. Quando ele dá uma palestra concorridíssima. Vejam o que Daniel Stigall, psiquiatra, ele está lançando na sua proposta. A adolescência de uma pessoa vai até seus 24 anos de idade. É para quebrar ou não é, gente?
É para arrasar ou não é? Mas não pensem que vocês já viram de tudo. Há um estudo na Universidade de Cambridge para que a adolescência vá até os 34 anos de idade. É isso que estão tentando fazer com o mundo. Agora, aonde haverá responsabilidade, aonde haverá paternidade consciente, maternidade consciente? Não, ele é adolescente, ela é adolescente ainda, é nada. Mas veja o que está acontecendo com o mundo. Características de um menino. Tomem nota disso. Batam uma foto até, só peço que vocês não coloquem em rede social, porque isso faz parte do nosso estudo, tá bom? Mas para que você guarde, para que você memorize características de um menino. Em primeiro lugar, menino tem vontade de competir e de vencer. É só você fazer uma corrida aqui da parte de baixo da rua para cima da rua. Quem vai vencer? Todo mundo vai dizer eu. Isso é do menino. Menino quer competir, menino quer vencer. Deus nos fez assim, homens para competirem e vencerem dentro das regras. Se tem uma coisa que um homem detesta, é alguém que burla as regras. É aquele colega nosso folgado que não faz o trabalho dele e tenta enrolar. Nós, homens, não concordamos com isso. Uma segunda característica dos meninos é que ele tem a coragem testada e aprovada. Se os maiorzinhos fazem alguma coisa, o menorzinho quer fazer também. Ele quer ter esse teste. Anotem, por favor, pais e mães, 3 fases na vida de um menino. Existem 3 fases na vida do menino. Mães, cuidado para vocês não estarem prejudicando os seus filhos. Primeira fase vai do 0 ao 5º ano. De 0 aos 5 anos, esse menino estará na fase mais perto do 0, 1, 2, 2,5, 3. Ele estará na fase do filhinho da mamãe. Ele está no colo da mamãe. A mamãe faz carinho com ele, ele gosta de sorrir. Cadê o filhinho da mamãe? Ele abre aquele sorriso. O menininho da mamãe. Mas quando vai chegando 4,5, 5 anos de idade, ele já está mudando de fase. Dos 6 até os 14 anos de idade. Vai ser a fase em que o menino mais vai se afirmar. 6, 7, 8, 9, 10. Ele vai ter coragem para fazer tantas coisas. Mas quando ele vai chegando aos 5 anos, aí está no aniversário, todos os maiorzinhos estão correndo. E lá vai ele. Também atrasado, mas vem. Aí sobem num canto, ele também quer subir naquele canto. Aí nisso dá um acesso de amor em você, mulher. Ai, meu menino, meu menino. Vai lá, cata o menino, traz pro braço, e ele está querendo correr. E você está querendo abraçar. Aí você começa a dar beijo nele. Saiba de uma coisa. A quantidade de beijos que você der nele, ele vai fazer assim. Sabe por quê? Não é que ele não gosta dos seus beijos. É que ele quer desafios. Ele quer vencer. Ele quer fazer coisas que ele vai dizer assim, eu consegui. Então, por isso, homens, que uma união de crianças vai fazer muito bem, com nós homens fazendo também trilhas, caminhada. Já dei uma olhada aqui, daria para fazer tanta coisa com esses meninos. Ah, pastor, vai cair, vai se arrebentar. Coloca gesso, vai de novo. É assim que menino é. O personagem dessa história que eu conto para vocês nessa tarde. Ali está um amigo meu e o seu filhinho Rafael. Olhem para Rafael. A notícia que foi colocada. Hoje, o Rafael matou sua primeira barata. Volte a foto para vocês verem. É o momento da comemoração. Volte lá. Eles estão comemorando que Rafael matou sua primeira barata. Voltando lá para a notícia. Hoje, Rafael matou sua primeira barata. E muita gente curtiu. Vocês veem ali que tem 12 comentários. Uma pessoa disse isso aqui. Uma das que curtiu. Eu coloquei exatamente como está, viu, gente? Tem como me emprestá-lo? E quem disse isso foi Elizabeth Braga. Normal para Elizabeth Braga não gostar de baratas, ter medo de baratas. Mas ela disse, tem como me emprestá-lo? Aí foi o jeito dela falar. Mas eu também curti. Cadê? E eu disse lá, isso é ser homem, digno de notícias. Parabéns, pois conheço muito marmanjo com barba, morrendo de medo de barata, e não é por fobia, é por baixa masculinidade mesmo. Parabéns, Rafael. Nenhuma barata se meterá à besta com você, e muitas delas até pensarão 2 vezes antes de virem à sua casa. Meninos têm curiosidade. Estava lendo a história de uma mãe, ficou viúva,
cedo, trabalho, se esforçando. Começou a chegar atrasada no trabalho. 10 minutos atrasada, 12 minutos atrasada. Ela não era de atrasar. O relógio dela, o despertador, era daquele que dava corda aqui. Rec, rec, rec. E ela dizia assim, chefe, eu não sei o que está acontecendo, chefe, eu não sei o que está acontecendo. No quarto dia ela descobriu. O filho dela ficou curioso como é que funcionava um relógio por dentro. Desmontou o relógio todinho. Na hora de montar, esqueceu algumas peças. Estava trazendo esse atraso para ela. Meninos têm curiosidade. Como é que funciona? Como é que faz? Como é que é? Então, nesse aspecto, é boa esta curiosidade. Em quarto lugar, meninos têm dentro de si honestidade e lealdade. Detestamos pessoas desonestas, detestamos pessoas desleais em qualquer área. Em quinto lugar, meninos têm admiração por seu pai e por outros homens de bem na família, no bairro, na escola onde estudam. Eles veem esses homens com admiração. Estou hospedado na casa do pastor Glauber e também na casa do Alexandre e da Tati. E tenho conversado com seus filhos menores e com seu filho adolescente da Tati e do Alexandre. Mas para os menores, por exemplo, eu comecei a chamá-los de Enzo Maverick e John Maverick. E eles não entenderam muito bem. Mas eu disse, vocês têm que ver Top Gun. Pai, você tem que assistir Top Gun com eles. Mas o John, que é o filho do meio, é Enzo, John e Hiro. Aí o John está naquela fase de contestar um pouquinho. O que é isso, Maverick? Rapaz, é um piloto muito bom, piloto de caça. Eu não gosto muito de avião, mas você vai gostar, rapaz. Não vou gostar não, então tá bom, você já não é mais Maverick. Ele parou e disse, não, eu quero ser Maverick, eu quero ser Maverick. Homens de raça, homens de coragem, assistam filmes com seus filhos dessa maneira. Assistam O Resgate do Soldado Ryan, assistam Top Gun, assistam esses filmes e vocês vão ver como vai fazer bem com seus filhos. Meninos têm embutidos na alma masculina deles a solidariedade. São prestativos, querem ajudar, querem participar. A palavra de Deus diz que um homem, ele precisa realmente de apoio, de incentivo, como um amigo mais chegado que irmão, orientando. Meninos também trabalham pela defesa. Eles têm o instinto de defesa, a raça de defesa, a garra de defesa. Um presidente norte-americano, eu não sei se foi o presidente Wilson, que ele era professor da classe de pré-adolescentes, antes de ser presidente dos Estados Unidos, ele era professor da escola bíblica dominical para pré-adolescentes. Ele estava dando aula lá e tinha um garotinho que estava sentado e ele olhou assim e ele disse, que foi isso no seu olho, meu filho? Ele disse assim, eu levei um soco. Brigou na rua? Não, eu defendi minha irmã. Ele tinha 10 anos, a irmã tinha 13, passando por um local, um rapaz soltou graça com a moça, se insinuou para a moça, constrangeu a moça e ele foi lá e enfrentou o rapaz de 14, 15 anos de idade. E por isso levou um soco. E o presidente Wilson deu $10 para ele. Tá bom, meu filho, está aqui de presente para você. É isso mesmo. Ele foi chamado no conselho da igreja, dizendo que estava incentivando a violência. Que pena, meus irmãos. Não estamos incentivando a violência, mas homens defendem. Defendem com a própria vida até. Lembram-se daqueles meninos que ficaram presos numa caverna aqui, não sei se foi na Tailândia? Aqueles homens foram buscá-los. Aí eu escrevi um artigo, eu escrevo muito no Facebook, uns textos desse tamanho, eu escrevi o que é ser homem. Homem realmente é, se precisar for, dar a própria vida. Morreu um militar naquela busca. E as moças todas, as mulheres todas disseram, que texto magnífico, que texto bom, que texto isso. Mas tinham uns hominhos com o O minúsculo. Ai, você está sendo misógino. As mulheres também estavam lá, também estavam participando, mas cada um na sua função, no seu papel. Eu digo para vocês que seria muito difícil as mulheres terem feito aquele serviço. Isso não está desmerecendo mulher nenhuma, mas quem entrou ali para ir buscar os meninos foram os homens. Quando tem uma tempestade que cai tudo aqui, os homens são chamados à ação. Isso é ser homem, uma defesa em proteção das mulheres e da família. Meninos, em 8º lugar, têm prontidão. Mas estão tirando a prontidão dos meninos, viu? Fui dar uma palestra para adolescentes lá em São Paulo. A moça limpou o salão, deixou o salão limpo, mas foi cuidar de outras coisas e as cadeiras, aquelas de plástico, ficaram empilhadas ali. Quando chegamos no salão,
estavam as cadeiras ali. Quem foi tirar as cadeiras para empilhar, para colocar no lugar, arrumar? As meninas, as moças, as adolescentes. E os meninos tudo assim. E eu fui lá e peguei a cadeira. Disse, tem homem aqui não, gente? Ah, tem sim, tem sim. Então, meninas, por favor, isso é trabalho de homem, isso é trabalho nosso. Faz bem para a gente, fazer o bem, servir as pessoas. Meninos têm prontidão, mas estão tentando tirar tudo isso dos meninos. Você já tem visto isso nos filmes, nos seriados, nos meninos que são amigos dos seus filhos que vêm na sua casa. E você tem visto a falência ou o fracasso nessas qualificações dos meninos. Steve Biddulph, ele não é um homem crente, mas ele escreve muito bem sobre família. Guardem esse nome. Tem livros dele em português. Steve Biddulph, ele disse, os homens, quando bem-sucedidos, são magníficos. Os homens, quando são bem-sucedidos, são magníficos. Achei linda a foto desse garotinho fazendo os seus músculos ali. Estava eu no Carrefour um dia. Minha esposa e eu fazendo compras, e eu estava com o carrinho aqui, quando entramos ali naquela avenida dos produtos, lá longe pulou um garotinho vestido do Homem-Aranha. E ele pulou lá, pá! E fez aquela posição do Homem-Aranha, que fica assim, não é? E eu achei aquilo lindo, achei aquilo o máximo. E fui me aproximando, e ele lá de longe começou a distribuir teias. Pss, pss, e ele ia se agarrando nas teias, e ele ia viajando ali naquelas avenidas, os prédios da cidade. E eu cheguei perto dele assim e falei, Homem-Aranha! Ele parou e ele fez assim, Homem-Aranha, eu sou seu fã. E aquele garotinho me encarando, Homem-Aranha, assisti todos os seus filmes. Eu gosto de você, Homem-Aranha, e quero dizer uma coisa para você, Homem-Aranha. Nós estamos todos aqui tranquilos, porque você está aqui nesse supermercado para proteger a gente. E aquele garotinho, como estava, disse, qualquer coisa me chame. Os homens, quando bem-sucedidos, são magníficos. Isso é uma coisa que meninos têm. E estão tirando deles é a fé. Meninos oram. Meninos amam a palavra de Deus. Nós temos que ter tempo para ensinar a palavra de Deus para eles. Está faltando homem ensinando para meninos e meninas na escola bíblica dominical. Um dos meus bordões no Brasil é lugar de homem é no departamento infantil. Para que eles vejam que nós homens amamos a palavra de Deus, nos preocupamos com eles, damos aulas para eles. Precisamos de referenciais também de homens de fé, homens de oração. Alguns pais, voltando-nos agora para o lado feminino, alguns pais precisam acordar. Por favor, olha a situação dessa criatura deitada. A menina já pintou ele todinho. E alguns pais agora, falando para a questão das meninas, não está nem aí. Pais, vocês vão perder suas meninas. Vocês vão chorar a tristeza delas de se envolverem com outras pessoas erradas, amigas erradas, rapazes errados, namoro errado, e vocês vão chorar amargamente. Muito da falência no amor das meninas, muito da questão de que as meninas serão maltratadas na questão do namoro, casamento, se deve ao que os pais, principalmente os homens, não acordaram. A linda e delicada questão de ser pai de menina. Como ser pai de menino, como ser pai de menina. Vimos algumas coisas dos meninos, vamos também ver alguma coisa das meninas. Incentivo vocês a assistirem a parte em que eu falo ali na Conferência da Fiel sobre as meninas também, sobre como meninas agem, reagem, como meninas estão sendo incentivadas a saírem da sua feminilidade tão bonita para entrarem num feminismo tão desastroso tantas vezes. E mãe de menina, pastor, como é que ela deve agir também? Que grande desafio, pais de meninas, mães de meninas, mas com grandes oportunidades também. O mandato cultural. Deus nos deu um mandato cultural, está lá no Gênesis. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Ou seja, é uma ordem natural. Mandato cultural é quando a ordem natural das coisas criadas é aprendida. Deus criou a natureza e deu domínio ao homem para cultivar a terra, para cultivar o solo, para desenvolver mecanismos,
para facilitar a vida nas engenharias. Deus deu domínio para trabalhar com o ferro. Deus deu domínio para que o homem desenvolvesse. O mandato cultural é quando a ordem natural das coisas criadas é aprendida, entendida, mantida, preservada e praticada responsavelmente. Mesmo com a queda, esse mandato não se extinguiu, viu, gente? Agora, o que é que nós devemos fazer como homens, pais, mulheres, mães? Homens e mulheres unidos em casamento. Nós precisamos aprender, entender, manter, preservar e praticar responsavelmente. Por isso que nós temos encontros de famílias. Por isso nós devemos ter treinamentos para os homens, para as mulheres. Quando assumi a igreja presbiteriana do Jardim Satélite, lá em São José dos Campos, eu percebi que muitos casais novos estavam perdidos, ouvindo muita psicologia para cá, muita ideia para lá, muito desses autores como Daniel, ali aquele autor de best-sellers, e nós criamos uma classe de escola bíblica dominical chamada Classe Pais com Classe. Precisamos de classe de pais, orientar como os pais devem ser. Com a queda, o mandato cultural tornou-se extremamente atacado, de diversas frentes e formas. Sabe, pais, alguns de vocês podem ter, inconscientemente até, tentado aquela ideia de vou dar aos meus filhos o que eu não tive. Aí estão abastecendo seus meninos e meninas com coisas materiais, de tudo que eu não tive eu vou dar para meus filhos. Não, pais, não deem para os seus filhos o que vocês não tiveram, deem para os seus filhos o que vocês tiveram. Compromisso, responsabilidade, horário. Muitos aqui só ganhavam presentes 2 vezes por ano. Ou no aniversário, e também a outra parte era no Natal. Não é verdade? Você ganhava um presente no seu aniversário, um presente no Natal. Se você tivesse nascido no dia do Natal, problema seu, só ganhava um. Mas hoje estima-se que uma criança por ano recebe cerca de 170 presentes. É demais. É muito. Onde está o valor? O valor das coisas. Lembra quando você só tinha um tênis? Lembra quando você tinha pouca muda de roupa? Mas você era tão feliz e valorizava tão bem. Seus brinquedos de menina, seus brinquedos de menino cabiam dentro de uma caixa de sapato. Mas ninguém brincou melhor. Ninguém se divertiu mais. Ninguém criou histórias fantásticas. Mulheres que foram meninas que me escutam hoje, se tivesse alguém escrito as brincadeiras de vocês de casinha, teria dado cada história linda. Meninos que brincaram tanto, que foram heróis, que fizeram tantas coisas, se tivessem anotado, teriam escrito livros fabulosos para meninos, livros com aventuras fantásticas. O mandato cultural tornou-se extremamente atacado. Ou seja, como vimos na parábola, pecadores desvirtuam este mandato. E por isso, a cultura sofre, ela enfraquece, ela empobrece, ela cria armadilhas para a vida, onde pessoas vulneráveis cairão. Vejam em seriados casamentos falidos. Vejam relacionamentos, meninas procurando relacionamento com outras meninas, rapazes procurando relacionamento com outros rapazes, porque mostra uma falência. É isso que tem acontecido com o mandato cultural. Daí, a desorganização instala-se o caos. Vocês já sabem que tem muita gente que está dizendo assim, vou casar, se não der certo, separo. Vocês conhecem pessoas que já estão na 2ª união, 3ª união. Acontece também no nosso país, o Brasil, e aqui também, acredito, o fenômeno patchwork, que é aqueles filmes dos Estados Unidos que a gente via quando alguém ia casar, as vizinhas vinham, e principalmente as mães da noiva, e faziam aquela coxa de retalhos. Bem bonita, linda, não é? No filme. Mas hoje o que está acontecendo são famílias patchwork. Pedaço de um, pedaço de outro, pedaço de outro. Quem é esse aqui? Esse aqui é o filho do meu pai, se não me engano, com a 13ª mulher dele. Eu acho que é assim. E está ficando as famílias em pedaços. Isso tem se instalado o caos. Então o que é que nós precisamos? Nós necessitamos retornar ao Criador. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Uma vez chegaram para Jesus e disseram, um homem tinha uma mulher, casou com um homem lá. O homem morreu. Aí ela casou com o irmão do homem, o irmão morreu. E morreram 7.
As pessoas são tão estúpidas e idiotas nas suas perguntas para desmontar a ordem do Criador, que vejam a que ponto chegaram. Uma mulher teve 7 maridos. Que pergunta idiota, que colocação idiota, porque depois que morreu o terceiro, quem era o doido de casar com essa mulher, meu amigo? Não é verdade? Morreu o primeiro, morreu o segundo. Quem é o doido de casar com essa mulher? Mas eles fizeram tudo isso já para chocar. Aí Jesus dá uma resposta: por causa da dureza do coração de vocês. Foi que Moisés deu carta de divórcio, por causa da dureza de vocês. Mas no princípio não foi assim. Deus criou o homem e a mulher. Deus os uniu. Então, quando tiver em dúvida, volte para o Criador. Volte para a criação, como Deus criou Adão e Adão deveria ter sido, como Deus criou Eva e Eva deveria ter sido. Esse é o padrão do Criador. Não haverá nunca outro meio e outro modo. Cantamos aquela música tão bonita. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Como é que continua? Não vale a pena existir. Distante do Senhor. Eu queria que vocês anotassem essa frase. Obedecer é melhor que existir. Podemos repetir isso? Obedecer é melhor que existir. Onde está o meu celular? Eu preciso dele. Algum corintiano pegou meu celular, por favor? Ali, obrigado, obrigado. Esse é palmeirense, esse é palmeirense. Esse é primo, esse é primo. Obrigado. Eu não sei onde eu tinha deixado meu celular. Obrigado, Alexander. Obedecer é melhor que existir. Tem pessoas que obedeceram num acidente automobilístico, numa enfermidade, morreram, mas deixaram uma história linda para ser vista, ouvida, vivida. Enquanto tem pessoas que estão existindo aí 80 anos, 90 anos, de uma vida tão sem graça, tão desgraçada, que só está existindo. Existir distante de Deus não vale a pena. Lá fui eu para a Alemanha. Primeira língua da minha esposa, a minha era a última, penúltima. A última deve ser japonês. E eu estava lá na Alemanha, fui fazer o curso de alemão, tentar aprender alemão, para poder entrar e fazer meu curso na teologia lá. E fui morar na cidade de Bonn. Ali um casal de idosos nos acolheu muito bem, Herr Seiler e Frau Seiler, meus queridos pais alemães de quem eu morro de saudade. Aí consegui pegar um pouco da gramática, um pouco do jeito, não sei ficar calado, fui falando, já estava eu fazendo o curso lá. Quando chegou uma correspondência na nossa casa, nós fomos fazer em Bonn o curso, mas agora estávamos morando perto de Frankfurt. Chegou então um comunicado do Herr Seiler para a gente: Jader, Priscila, Francisca Seiler foi acometida de um câncer e parece que a coisa é muito grave. Daqui a pouco, numa próxima correspondência, sua situação piorou. Acho bom vocês virem aqui, ela quer se despedir de vocês. Foi das viagens mais tristes que nós fizemos, lá de Eversbach até Bonn. E passamos uma tarde inteira com a nossa mãe alemã ali. E depois de um pouco, ela partiu para estar com o Senhor. Voltamos agora para o seu funeral. Estávamos ali no seu funeral, fomos levar o corpo ao cemitério. Eu nunca mais esqueci isso. Não sei por que naquele dia, pastor Carlos, me deu de ler as lápides. E eu passei, vi uma lápide, vi outra. Ali tinha um histórico, ali tinha um retrato, ali tinha um poema, ali tinha uma coisa, um versículo bíblico. E eu fui lendo as lápides até que eu me deparei com aquela lápide. E a pessoa que ali estava enterrada, eu imagino que entre crises de tosses, sem ar, sem fôlego, dizendo: não se esqueça da minha lápide, coloque na minha lápide para que todos vejam. E quando eu passei lá, estava escrito: kam ins Leben und zu verlieren. Hat gekämpft und gekämpft, aber hat immer verloren. Ist gestorben, aber ruht nicht. É tão triste que eu não vou nem traduzir. Lelo, você quer que eu traduza?
Voltando aqui, retiro o Lelo. Voltando aqui. Aquele homem mandou colocar no túmulo dele. Entrou na vida para perder. Lutou, lutou e foi derrotado sempre. Morreu e não descansa. Que lápide terrível, não, gente? Entrou na vida para perder. Lutou, lutou, foi derrotado sempre. Morreu e não descansa. Eu tenho uma lápide melhor para você e para os seus filhos. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Façam a vida valer a pena, façam a existência valer a pena com obediência. Obedecer é melhor que existir. Graças ao Criador, nós temos estes meios e modos por graça. Vai ser fácil? Não. Vivendo numa cultura sem Cristo. Em qualquer parte as culturas estão ficando sem Cristo. E assim, como é que nós vamos fazer? Por graça. Porque longe disso, do padrão do Criador, será sempre desgraça. Parabéns a você, pai de menina. Você será pai de uma menina. Pronto, começou a aventura. Do livro Amor, Sentimento a Ser Aprendido, de Walter Trobich, ele conta de uma lenda na Índia sobre a criação da mulher. É impressionante. Diz a lenda que o Senhor, após criar o homem, e não tendo mais nada de sólido para construir a mulher, tomou um punhado de ingredientes delicados e contraditórios, tais como timidez e ousadia, ciúme e ternura, paixão e ódio, paciência e ansiedade, alegria e tristeza, e assim fez a mulher e a entregou ao homem como sua companheira. Após uma semana, o homem voltou ao Criador e disse: Senhor, a criatura que você me deu faz a minha vida infeliz. Ela fala sem cessar e me atormenta de tal maneira que nem tenho tempo para descansar. Ela insiste em que eu lhe dê atenção o dia inteiro, e assim as minhas horas são desperdiçadas. Ela chora por qualquer motivo, facilmente fica emburrada e fica às vezes muito tempo ociosa. Vim devolvê-la, pois não posso viver com ela. Depois de uma semana, o homem voltou ao Criador e disse: Senhor, minha vida é tão vazia desde que eu trouxe aquela criatura de volta. Eu sempre penso nela, em como ela dançava e cantava, como era graciosa, como me olhava, como conversava comigo e como se achegava a mim. Ela era agradável de se ver e de se acariciar. Eu gostava de ouvi-la rir. Por favor, dê-me-a de volta. Está bem? Disse o Criador e a devolveu. Mas 3 dias depois, o homem voltou e disse: Senhor, eu não sei. Eu não consigo explicar, mas depois de toda esta minha experiência com essa criatura, cheguei à conclusão de que ela me causa mais problemas do que prazer. Peço-lhe, toma-la de novo. Não consigo viver com ela. O Criador respondeu: mas também não pode viver sem ela. E virou as costas para o homem e continuou o seu trabalho. Essa é a mulher, vocês mulheres. Tomamos conhecimento com os livros, mas aprendemos com as pessoas. Saia da teoria e vá para a prática. Pegue da palavra de Deus e pratique também a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Desde muito cedo, mulheres são criaturas misteriosas. Lhes digo isso de cátedra, tenho 3. Falei isso numa Assembleia de Deus uma vez, que eu tinha 3 mulheres. O homem foi reclamar com o pastor: o senhor trouxe um homem trígamo aqui. Tenho a minha esposa e 2 filhas. Olha só as mulheres, como são misteriosas. De fato, a história do Dr. Walter Trobich, que eu acabei de ler, e que ele gostava de contar, mostra algumas coisas sobre as mulheres. Em primeiro lugar, as mulheres são fantásticas. Que criatura Deus colocou sobre a face da terra, a tal ponto que quando Adão acordou,
Diz ali na Bíblia que ele disse, esta afinal, mas eu imagino que ele pensou, uau, antes de falar. Esta afinal, a palavra de Deus nos diz que Deus criou as mulheres, pode colocar o próximo, por favor, como auxiliadoras competentes. Como nós homens quebramos a cara quando nós não ouvimos nossas esposas tantas vezes. Também as mulheres têm uma fidelidade de leoa. Gênesis 2, 24 diz que deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Ah, que beleza quando a mulher é consciente dessa união, ela defende o casamento, defende os filhos, defende o marido. O exemplo de mulher é a mulher de Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10. Tem aquela música de Amélia, lembra da música de Amélia? Eu vou começar, vocês completam. Imagina lá, a Amélia que era mulher de verdade. Minha mãe detestava a música de Amélia. Tem uma parte na música de Amélia assim que diz, Amélia achava bonito não ter o que comer. Duvido, vocês comem que só, mulher. Eu vi aqui no almoço. Amélia achava bonito não ter o que comer. Duvido. Ninguém acha bonito não ter o que comer. Deus não criou a Amélia. Deus não criou a Dondoca. Deus não criou a Patricinha. Deus não criou Rita. Já ouviram a música de Rita? Um paraense compôs a música de Rita. Diz assim, Rita, volte logo sua desgramada, que eu perdoo a facada que você me deu. Rita não é fraca não, gente. Depois você coloca aí no YouTube para você ouvir Rita. Ele diz assim, Rita, a nossa casa está sentindo o cheiro do cigarro. Rita, e Rita é uma desgraça. Deus não criou Rita. Deus criou a mulher para ser companheira, fidelidade de leoa. As mulheres, elas são ativas e produtoras para o bem. A partir do versículo 10 de Provérbios 31. Então as mulheres são fantásticas. Meninas, não se deixem levar por ondas, por ideias, por propostas. Vão pela palavra de Deus. Vejam como o Criador criou vocês. Em segundo lugar, as mulheres são encantadoras. Participativas com graça e com ternura, primeiras a chegar, com linda bondade, interesse e preocupação. Acho bonito quando o Evangelho de Lucas, e Lucas tinha uma atenção especial pelas mulheres, narrava muitas histórias com mulheres, diz que as mulheres estavam ali assistindo Jesus de Nazaré. Que coisa linda, as mulheres, elas sabem chegar, elas têm interesse, elas têm preocupação, elas são bondosas. As mulheres têm virtudes visíveis. Não percam isso, meninas. Não percam isso, mulheres. E as mulheres têm uma atração que marca e que se quer por perto. É tão bom ter uma esposa amiga. Amo a minha esposa. Muitas vezes vou resolver alguma coisa. Priscila, vem comigo. Eu estou resolvendo umas coisas aqui. Não, mas vem comigo. Por que você quer que eu vá com você? Porque eu gosto de conversar com você. Eu gosto de estar com você. Em terceiro lugar, mulheres são impressionantes. Sábias com singularidades ímpares. Quando a mulher ela é amiga, companheira, conselheira, elas são impressionantes. Louvo a Deus pelas mulheres que passaram por minha vida, também na área do ensino. Mulheres conseguem ser exemplares em garra e em doçura. Mulheres são tanto resistentes como resilientes. Nunca entendi como é que mulheres, em situação de crise, enfermidade do marido, desemprego do marido, conseguiam fazer janta, almoço, conseguiam fazer tantas coisas, multiplicar tantas coisas. Vocês têm histórias assim? Conhecem histórias assim? Mulheres são companheiras e melhores amigas. Esse foi o projeto criador de Deus. Se vocês, meninas, estão desvirtuadas disso, vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos e se voltarem para o Senhor. Já ouviram falar, e com isso estarei encerrando, da nobreza das mulheres que desmontou o poderoso Konrad de Dritter, ou Konrad III? Essa história se passa na Alemanha. Olha ali o tempo que Konrad está vivendo. Ele viveu entre 1138 e 1152. Olhem a pose de Konrad III. Uma espada pronta. Uma posição pronta. Vamos ver um pouco dessa história. E corria o sangrento século XII, com muitas disputas regionais no que hoje
é o sul da Alemanha, aquela região chamada de Bavária, onde está Munique, por exemplo. Na região da Bavária, duques haviam ameaçado resistir ao imperador Conrad III. E ele mesmo quis coibir, melhor dizendo, e ele mesmo quis coibir, fazer parar, pessoalmente, toda e qualquer iniciativa dos nobres rebelados com pulso de ferro e a ponta da sua espada. Iria matar todos os homens, do mais velho ao mais novo, aos mais novos, de qualquer idade, para que aquilo se alastrasse como informação inibidora de quaisquer outros possíveis levantes na região. Mas também queria entrar para a história como alguém com gestos magnânimos, um complacente e misericordioso senhor em disputas. Os vários duques não tiveram mesmo jeito de prosseguir com a resistência, e cada vez mais encurralados, iam se deslocando até não terem mais para onde ir, e assim refugiaram-se com suas famílias no último reduto, o castelo de um duque líder da Revolução, o maior inimigo de Conrad. O estado de sítio foi brutal. Conrad chegou com seu exército, cercou, não entrava comida, não saía ninguém para comprar comida, água. O estoque deles foi acabando, ou seja, ninguém saía ou entrava no castelo. E os principais produtos de sobrevivência começavam a escassear. Conrad não tinha pressa. Pedidos de paz foram feitos, mas o imperador não estava disposto a aceitar. Afinal, estava em grande vantagem, não querendo condescender com condições mais suaves, fazendo apenas uma concessão. Uma única concessão. A única concessão de Conrad qual foi? Iria permitir apenas às mulheres dos fidalgos, que estavam sitiadas com o duque, saírem com a honra salva, a pé, com o que pudessem levar consigo. O que conseguissem levar teria a palavra do imperador de que ninguém lhes poria a mão. Ninguém vai pôr a mão no que vocês conseguirem carregar. Elas, com o coração magnânimo, ousaram carregar nos ombros seus maridos, seus filhos e o próprio duque. Que coisa impressionante! Essa história não para aqui. O imperador ficou tão impressionado ao ver a nobreza de seus corações que chorou. E aplacou toda a amargura da inimizade mortal e capital que sentira por aquele duque. Homens e mulheres que estiveram aqui essa tarde. Francis Bacon, filósofo inglês, ele disse: a consciência é a estrutura das virtudes. Ou seja, pensem e pensem bem. Pensem e pensem certo. Pensem e vivam com as suas mentes cheias dos pensamentos lá do alto onde Cristo vive. Para que vocês não percam. É terrível perder, mas muitas vezes nós muito mais nos preocupamos porque perdemos algum valor monetário, algum dinheiro, do que estamos perdendo a paz em casa, a amizade com os filhos, a tranquilidade do lar. Próximo e último slide. A consciência feminina é a estrutura basilar das mais nobres virtudes humanas, disse Afonso Pucci. Mulheres, tenham consciência. Treinem suas meninas com essa consciência, porque é a estrutura de base das mais nobres virtudes humanas. A mulher é extremamente importante para o menino, até o seu 7º ano de idade, o apego à mãe. Falei para vocês da primeira fase dos meninos, 0 aos 6 anos. O filhinho da mamãe está deixando de ser filhinho da mamãe quando ele passa para a segunda fase, que é dos 7 aos 14 anos de idade, em que agora ele quer aprender, agora ele quer descobrir, agora ele quer fazer. Dos 14 anos em diante, esse menino precisa de um tutor para orientá-lo numa profissão, para seguir com a vida, para aprender como ser homem de fato, para tomar as decisões. 0 a 6, 7 a 14, esta é a fase mais feliz do menino.
Agora, se falta assistência, falta apoio, falta acompanhamento, que pena. E dos 14 anos em diante, para esse menino aprender de fato uma profissão, para que ele possa ser dedicado e um bom pai, um bom esposo, um homem de Deus. A minha oração por vocês é essa. Criemos filhos para nos alegrarmos nele. Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor. Já vimos muita gente ganhar herança e multiplicar a herança. Mas já vimos gente ganhar a herança e perder a herança todinha. Todinha. Que Deus nos ajude a termos uma aljava em que a gente pega a flecha e diz: menino, menina, vai viver para a glória de Deus. Supt! Como um farol que brilha à noite, como a fonte no deserto, como flecha que acerta o alvo. É assim que a gente deve criar os nossos filhos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, água. Vou beber aqui. Pode ser, né? Vamos orar, queridos. Senhor, de tudo que nós ouvimos neste dia, tudo aquilo que o teu servo ministrou ao nosso coração, nós precisamos pensar, refletir e, de certa maneira, Senhor, tomarmos um posicionamento de como nós vamos criar os nossos filhos e as nossas filhas. Nós recebemos, Senhor, esse tesouro inestimável. Os filhos, as filhas. E nós sabemos muito bem, Senhor, porque a Tua palavra fala que nós vamos prestar conta de tudo. E muitas vezes nós nos perdemos, porque nós queremos dar todos os cursos, queremos dar todas as coisas, mas o principal é sermos pais cristãos que ensinam a palavra, que vivem a palavra e praticam a palavra. E nós queremos lhe pedir, humildemente, que nos ajude. Nós não queremos perder os nossos filhos para o mundo. Mas também não é fácil, Senhor, sermos pais cristãos. Porque não adianta só falar, Senhor. Nós precisamos viver. E os nossos filhos estão diariamente conosco. Eles sabem. Já estão grandes, muitos. Sabem as nossas falhas, sabem os nossos defeitos. Sabem se nós estamos acertando ou não. E a minha oração é por mim como pai, pela minha esposa, pelos meus irmãos que são pais e mães aqui. Nós não somos perfeitos, Senhor. Somos pecadores. Carecemos da sua graça. Nossos filhos são pecadores. E eles também carecem da sua graça, Senhor. E nós precisamos, Senhor, ensinar os nossos filhos nos teus caminhos. Para, como diz a tua palavra, para que eles não se percam do teu caminho, Senhor. E essa é a nossa oração, Senhor. A nossa oração, Senhor, é: nós queremos criar os nossos filhos para o Senhor. Para a tua glória. Porque é para isso que o Senhor nos concedeu. Não adianta eles serem, Senhor, aqui. Não adianta eles serem advogados, médicos, empresários, atores, atrizes. Não adianta nada eles terem o maior sucesso do mundo neste mundo, Senhor, se eles caminharão a passos largos para o inferno, Senhor. Isso é uma derrota, Senhor, para nós como pais. Ver e perceber os nossos filhos, Senhor, caminhando para o inferno, Senhor. E nós perdemos as oportunidades, Pai. Por isso, Senhor, colocamos nossos filhos diante do Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor o alcance, Senhor, como o Senhor alcançou os nossos corações. É tudo pela graça, Senhor. É só o Senhor que pode fazer. Nós podemos ensinar, nós podemos educar, nós podemos dar bons exemplos. Mas Deus, a salvação é somente por meio do Senhor, Pai. A salvação pertence ao Senhor. E aos pais que estão aqui, talvez seus filhos que já não estão mais nos caminhos do Senhor, é a minha oração por eles. É que o Senhor os alcance, Senhor.
para que o Senhor os alcance. Os nossos filhos que estão aqui conosco, Senhor, é para que o Senhor os mantenha nos teus caminhos, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, para que a próxima geração, Senhor, consiga, Senhor, e possa, Senhor, pregar o Evangelho, Senhor, a esses japoneses aqui, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Talvez a nossa geração aqui, dos mais velhos, nós não vamos conseguir, Senhor, por causa de vários fatores, mas a próxima geração que domina a língua, que conhece a cultura, sim, Deus, nós esperamos, Senhor, como diz o texto, Senhor, que o Senhor faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. E é por isso, Senhor, que nós precisamos ensinar os nossos filhos nos teus caminhos, porque eles, Senhor, serão os meios, os instrumentos do Senhor, para que esses japoneses possam conhecer o Senhor, Pai. Por isso, Deus, a luta é incessante, como o pastor bem disse aqui, os pássaros estão aí, o mundo está aí, as coisas estão tudo aí, Senhor, mas nós precisamos, como os pais cristãos, Senhor, pedir ao Senhor a tua graça, a tua sabedoria, o teu discernimento, para que nós possamos ensinar e educar os nossos filhos. Por outro lado, Deus, nós oramos pelos nossos filhos, para que eles possam ser obedientes ao Senhor, Deus, que eles sejam tementes ao Senhor, que eles ouçam a tua palavra e que eles permaneçam na tua palavra, Senhor. Assim, Deus, nós também queremos agradecer, Senhor, pela vida do reverendo Jardim, que veio tão longe, Senhor, para ter esse tempo aqui conosco, que o Senhor continue abençoando sua vida, seu ministério, Senhor, sua esposa, suas filhas. Queremos agradecer pela vida do pastor Glauber, Senhor, pelos irmãos que vieram com ele, de estarem aqui conosco todo esse dia, servindo ao Senhor. A recompensa vem do Senhor. Queremos colocar o teu povo, Senhor, que se reúne aqui, Senhor, mas muitos já vão trabalhar amanhã, outros vão trabalhar a partir da terça. Que o Senhor guarde, Senhor, a semana dos teus filhos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor esteja colocando tudo aquilo que eles ouviram, Senhor, e que eles possam refletir, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo possam estar com todo o povo de Deus parado pela face da terra, e os eleitos dizem. Deus abençoe meus irmãos, cumprimente seus irmãos.